O Conselho Deliberativo do Clube Curitibano é o órgão de controle consultivo e deliberativo composto por membros natos e eleitos. O primeiro estatuto social a instituir o Conselho Deliberativo data de 15 de agosto de 1930. Pelo Estatuto de 1930, o Conselho era definido no artigo 41 como órgão que resolvia como poder soberano dentro da esfera de ação que lhe era traçada nos estatutos. De lá para cá foram realizadas algumas mudanças, tanto na composição do colegiado quanto nas funções, que foram alteradas, substituídas ou adicionadas ao Conselho. No Estatuto de 1936, sai de sua competência a eleição da diretoria, que passa a ser prerrogativa da Assembleia Geral. Em 1945, além do Conselho Deliberativo, é criado o Conselho Fiscal, composto por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral bienalmente. O Estatuto de 1963 apresenta outra definição para o Conselho Deliberativo. Sua composição passa a ser a seguinte, conforme o artigo 54. Dos ex-presidentes do clube que tenham completado pelo menos 2/3 do tempo dos seus mandatos, de 30 membros que sejam sócios proprietários brasileiros maiores de 30 anos e com mais de 5 anos de efetividade sócia, eleitos conjuntamente com a diretoria e conselho fiscal na forma destes estatutos. Foram acrescidas as competências do Conselho ratificar ou não as indicações da diretoria quanto à nomeação dos diretores de patrimônio, segundo orador, segundo tesoureiro e de sedes. Autorizar a diretoria a adquirir bens imóveis, autorizar a criação de novos cargos de diretoria, julgar os diretores e conselheiros fiscais faltosos. O Estatuto de 1984 redefine o Conselho Deliberativo. O Estatuto de 1990 altera sua composição. Passam a ser membros natos todos os ex-presidentes eleitos e empossados. O anterior exigia que o presidente tivesse cumprido integralmente o mandato. Os membros eleitos passam de 60 para 40, assim distribuídos. 30 sócios proprietários de títulos Série A ou B, com mais de 10 anos de atividade social ininterrupta. 5 sócios proprietários de título de Série C, com mais de 5 anos de atividade social ininterrupta. 5 sócios da categoria Barão. Em 2004, fica definido que o Conselho Deliberativo é órgão de controle, consultivo e deliberativo, composto por membros natos e eleitos. E que a composição volta a ter 60 membros eleitos, assim distribuídos. 35 sócios proprietários de títulos patrimoniais B, com mais de 10 anos de vida associativa. 15 sócios da categoria Barão, 10 sócios proprietários de títulos patrimoniais C, com mais de 5 anos de vida associativa. A TV do Clube Curitibano conversou com alguns ex-presidentes do Conselho Deliberativo para saber quais foram as principais tomadas de decisão em suas gestões. Contribuição mesmo expressiva que o Conselho deu naquela época, na minha gestão, foi no plano tanto jurídico quanto econômico. Por exemplo, quando da construção do edifício garagem, sem o qual seria impraticável a frequência ao clube, houve uma demanda judicial de parte de um grupo de associados. Então foram para a justiça para embargar a obra, no sentido de que não era, segundo eles pensavam, o ideal para o clube. Então tivemos uma disputa judicial muito acirrada, mas felizmente, com a participação efetiva do Conselho, de todos os conselheiros, nós logramos sucesso e o Poder Judiciário nos outorgou licença para continuarmos a obra, que está aí hoje, extremamente necessária para o clube. Uma outra grande contribuição que tivemos em relação à participação dos conselheiros foi também numa demanda de desapropriação que a Sanepar moveu contra o clube para pegar uma parte do campo de golfe para efeito da inundação da barragem do rio Iraí. Então a Sanepar havia ofertado uma proposta que financeiramente nós achamos muito pouca,
E fomos à luta e com muito trabalho e discussão chegamos a um acerto amigável, onde aquela cifra que inicialmente era pequena passou a ser uma cifra consideravelmente grande a favor do clube curitibano. Outra demanda judicial que se arrastava há muitos anos, com uma ação de despejo movida pelo clube curitibano contra as lojas brasileiras no então edifício da Barão do Rio Branco, que ainda pertencia ao clube. Infelizmente não pertence mais. Mas naquela época foi uma estrondosa vitória, porque nós conseguimos vencer um contrato leonino que se celebrara contra o clube curitibano, posto que as vantagens eram todas do locatário e não do locador. E tivemos a oportunidade de fazer um acordo com os dirigentes das lojas brasileiras, me parece que era até um grupo português, e o clube saiu com uma vantagem financeira enorme, conciliando seus interesses de reaver aquele imóvel e, ao mesmo tempo, de fazer com que as lojas brasileiras chegassem a esse entendimento de ressarcir o clube como nós queríamos. Então foi uma vitória muito bonita a favor do clube curitibano. Quando a presidência e a diretoria da gestão do Dr. Heitor Dantas resolveu comprar uns terrenos próximos à sede do tênis, levaram ao conselho e nós ficamos com diversas dúvidas. O que nós fizemos? Nós criamos uma comissão com engenheiro, com advogado e com uma pessoa da área imobiliária para que, depois de um parecer circunstanciado, realmente colocássemos em votação. Foi aprovado, mas demos a sustentação a que o conselho, que a diretoria fizesse alguma negociação, que não haveria qualquer dúvida quanto a isso. Um segundo episódio, não bom, mas quando a garagem daqui da sede principal foi ampliada, nós tivemos um problema com a empresa consultora. Por razões as mais diversas, não só da empresa, mas como um todo. E foi o conselho que, junto com a diretoria, buscou formas para que se rescindisse aquele contrato, se continuasse as obras, sem haver prejuízo algum ao associado. Eu destaco na nossa gestão 3 grandes momentos. A primeira foi uma reforma do Estatuto, que era necessária, e toda a engrenagem para aprovação para a Assembleia, que é o órgão que vai aprovar efetivamente, mas ele parte da diretoria, a diretoria passa para o Conselho, e o Conselho que vai fazer a análise. E o Conselho é o responsável para encaminhar com o seu parecer para a Assembleia. Então, o trabalho que foi desenvolvido pelo Conselho para a aprovação da reforma estatutária foi muito grande e muito importante, porque se modernizou o Estatuto. O Estatuto deve ser sempre revisto e atualizado para poder atender às necessidades do clube. E o regimento interno, que também é muito importante, porque esse, então, faz como deve ser feita a execução dos trabalhos, das reuniões, metodiza todo o trabalho desenvolvido. E, finalmente, o que eu achei que foi, para nós, muito importante, a participação, foi no momento que o clube fez a incorporação do Clube Concórdia, que era um clube tradicional na cidade também, e que para o clube curitibano foi muito importante. Os ex-presidentes do Conselho Deliberativo que aceitaram o convite o fizeram não apenas a fim de cumprir com as obrigações do cargo, mas por um propósito maior, por um sentimento que só quem frequenta o clube curitibano há muito tempo pode ter. Foi muito gratificante para mim, foi realmente uma grande honra ter podido presidir o Conselho Deliberativo, porque é o órgão por excelência, como reza o Estatuto, que, por assim dizer, tem uma função até de fiscalização da própria diretoria. Então é um órgão de extraordinária importância no contexto do clube curitibano. Nas diferentes vezes em que eu fui eleito, sempre aconteceu por aclamação. Nunca houve nenhuma votação, não houve nenhuma disputa
para se ocupar o cargo de presidente. Sempre por aclamação eu era reconduzido. E isso me deixou muito feliz e muito satisfeito de poder dar a minha colaboração a este clube que eu tanto amo. Na minha visão, o Conselho Deliberativo é um órgão de controle que delibera, aconselha a diretoria, mas, sobretudo, controla e aconselha. Ao Conselho sempre coube mostrar, principalmente à diretoria, que estava ao seu lado, corrigindo quando era necessário e apoiando quando era possível. O conselho que eu presidi sempre foi muito crítico, não deixou passar em momento algum qualquer coisa que fosse que amanhã pudesse trazer qualquer resquício de dúvida, nem quanto à sua participação como conselheiros e nem quanto à diretoria. Nós, efetivamente, eu diria que nós protegemos a diretoria sobremaneira. E eu acho que esse é o papel do Conselho. Então foi assim um momento para mim, na minha vida social, no clube, muito importante, porque o Conselho Deliberativo é um órgão dentro do clube que tem uma representatividade muito grande, porque são os associados que vão deliberar. Esse grupo de conselheiros representam o universo do clube nas pretensões, nos pleitos, nas decisões mais importantes, né? 86 anos depois, muita coisa mudou. O clube curitibano, em suas diversas frentes, evoluiu, manteve a tradição sem deixar de se modernizar e sua essência enquanto associação recreativa, cultural e esportiva foi e está sendo mantida pela gestão atual. Eu frequento o clube desde 1978 ou 79 aproximadamente. Já frequentei mais, hoje frequento normalmente nos finais de semana, mas minha família, minha esposa, meus filhos frequentam constantemente. Representa uma parcela de segmento social que eu posso contar para o meu dia a dia de viver bem. O que é viver bem? É poder vir aqui e conseguir passar horas agradabilíssimas, como passei desde o primeiro dia que eu vim para cá. Por ser um órgão de controle e deliberativo e consultivo, ele tem a responsabilidade na gestão do clube, na verificação das pretensões dos associados. Por isso que eu sempre vejo que a representatividade do Conselho é muito grande, porque os seus membros fazem a responsabilidade crescer mais, porque eles são os representantes de toda a comunidade social, né? Por obviedade, nós frequentamos as nossas casas todos os dias. Eu frequento o Clube Curitibano todos os dias. Não passa um dia, a menos que eu esteja viajando, claro, que eu não frequente o clube. Então, acho que mais não posso dizer, nem poderia e nem precisa dizer, porque esta é a minha casa. Não é exatamente a continuação da minha casa residencial, mas é a minha casa verdadeiramente, porque aqui eu estou todos os dias confraternizando com os amigos, participando, debatendo, vendo os interesses do clube, no que se pode ajudar para que ele continue funcionando como sempre funcionou, tão bem em benefício do seu quadro associativo. É aqui que eu me sinto em casa. Eu posso dizer que o Clube Curitibano é a minha segunda casa. Eu gosto demais do clube, eu frequento o clube na parte social muito pouco hoje, mas sempre estou aqui no clube, gosto do clube, acompanho todo o clube e tenho tido a oportunidade de colaborar. A minha vinculação com o clube é muito grande e eu gosto demais do clube. É uma satisfação muito grande poder colaborar com o clube. Aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23 de agosto, com alteração aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de abril de 2014, o atual Estatuto do Clube Curitibano segue sob a gestão do presidente do Conselho Deliberativo, Thales de Sodré Macedo. No meu modo de ver, a função primordial do Conselho são os seus conselheiros. Eu vejo que são um baluarte do corpo associativo, porque eles estão lá de vontade própria, uma doação pessoal
íntima com o clube. Normalmente ele se compõe de várias idades, mas temos os decanos do conselho, que são pessoas mais velhas que viveram esse clube com tanto amor e que nos permeiam aos jovens esse sentimento de valor a uma entidade centenária como é o nosso clube. Então, para mim, o mais importante são a atividade desses conselheiros que hoje primam pelo futuro dessa entidade para os nossos futuros associados. O conselho que eu dou, se é que eu posso dar um conselho, é de que o Conselho Deliberativo continue atuando como está, com eficiência, com seriedade, com responsabilidade, porque o clube curitibano merece o deferimento desses requisitos. Saiam com a cara limpa dizendo: fizemos aquilo que era melhor para o clube curitibano. Dentre as decisões, mas eu poderia enumerar algumas grandes decisões, mas algumas foram mais marcantes. Dentre elas, a alteração do Estatuto à Lei Pelé, que foi uma exigência do Ministério do Esporte e que nos trouxe como benefício e referendou o clube como entidade de prática desportiva. Essa possibilidade nos albergou a aportes financeiros, recursos federais, e que hoje temos projetos já em andamento em função dessa decisão. Outras decisões, como a alteração, volta à questão do sócio ausente, que foi alterada na última alteração estatutária, mas que por uma decisão do grupo associativo se possibilitou retornar à regra anterior, do estatuto anterior, e assim atender a demanda do corpo associativo. A emissão também, a aprovação da emissão de 3.000 novos títulos, que atende uma demanda reprimida dos sócios pais, né, para os seus filhos. E, por fim, a aquisição de 2 novos imóveis para a nossa mais recente sede das Mercês. Eu creio, dentre outras demandas, tenha sido as mais relevantes. Eu tenho acompanhado a gestão atual do Thales. Eles têm feito também um trabalho muito grande, muito bom. E a vontade que a gente tem é que continue esse espírito de trabalho, de dedicação e de amor ao clube. Que só quando se faz as coisas com amor que ela vai para frente. Então, o que eu sempre digo, façam com amor que serão bem recompensados. Então é amor que você sente pelo clube? Ah, sem dúvida. E grande. E grande. Meu maior desejo é que as futuras gerações, o futuro corpo diretivo, os futuros conselheiros tenham a noção de primar com sabedoria e perspicácia a atual etapa e estágio que nós encontramos. Nós conseguimos atingir uma excelência na gestão do clube, um modelo para a sociedade curitibana, paranense, brasileira, quiçá, mas acima de tudo, ela ter colado para o futuro dos nossos associados uma entidade pronta para os novos desafios do futuro. Eu só almejo que tenhamos essa sabedoria de primar para um clube que é modelo hoje no Brasil e talvez fora dele também. Esse é o maior sonho. Eu me orgulho de ter cumprido a obrigação como presidente do clube, como eu tenho certeza que todos os demais membros se orgulham disso. Em nome do Clube Curitibano, muito obrigado.